Opa! E aí, galera, como é que vai? Eu sou o professor Sérgio de Matemática e bem-vindo ao meu canal. Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o que é cobrado em matemática na prova da ETEC. Muita gente tem dúvidas em relação a isso. Às vezes fica pensando, o que eu vou estudar? E essa dúvida realmente faz sentido, né? Porque o medo da pessoa é estudar um monte de conteúdo que de repente não vai ser necessário para a prova da ETEC. E aí acaba se desgastando emocionalmente, fisicamente, mentalmente, para fazer um estudo que às vezes não vai ser necessário. Então, o que é cobrado em matemática? Aonde é que a gente tem que focar em nossos estudos? Bom, vamos lá. Basicamente, são três aspectos que a gente precisa estudar. Então, vamos aqui olhar o primeiro. O primeiro é esse daqui, álgebra, números e funções. Todo esse conteúdo a gente pode encontrar exatamente no manual do candidato. Então é lá que a gente pega essas informações para a gente começar a se preparar para os estudos. Então aqui, o primeiro ponto, falando sobre álgebra, números e funções. Então o que está envolvido dentro dessa temática? Está envolvido expressões numéricas e problemas envolvendo números reais e as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Note que aqui ele está falando de problemas envolvendo números reais. Tá aqui, números reais. Então, em termos simples, os números reais, o conjunto dos números reais, são todos os números que a gente utiliza, tá? Basicamente é isso daí. Então, são todos os números que você utiliza aí durante o ensino do Fundamental 2, então de Fundamental 2. Então, todos aqueles números que você está usando faz parte do conjunto dos números reais. Então, eu só estou dando aqui um panorama bem rapidinho, para a gente não entrar muito nesses detalhes aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E aqui, pessoal, vem falando sobre as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Então, é importante que você comece a dominar essas operações aqui. Multiplicação com vírgula, divisão com vírgula, tem muita gente que tem muita dúvida aí nessa situação aqui. Subtração, quando tem que pedir emprestado, tem gente que aí dança muito nessa subtração. Potenciação, galera, nessa parte aqui da potenciação, o que é muito cobrado aqui na parte da potenciação é a chamada notação científica. Notação científica. Então, na parte da potenciação, é cobrado muito isso daqui, notação científica. Então, vocês precisam dominar isso daqui, gente. O que é uma notação científica? Por que é notação científica? Como é que eu pego um número grande e transformo em uma notação? Como é que eu pego um número pequeno demais e transformo numa notação científica? É isso que vai ser cobrado aqui em potenciação, tá ok? Aqui, problemas básicos de lógica. Como a gente se você já pegou algumas provas da ETEC, você vai ver que as questões elas não são exercícios que você tem que desenvolver com muita dificuldade, com muitos cálculos. Não, são exercícios ou atividades que você vai ter que usar a lógica. Você vai ler e vai ter que fazer uma boa interpretação. E os textos de cada questão, ele é um texto bem grande, São questões bem contextualizadas. Então, já começa a se acostumar a fazer leituras e conseguir a separar daquele texto aquilo que é importante para você resolver o problema. Então, quando pega aqui problemas básicos de lógica, você vai ter que ler um texto enorme, separar desse texto apenas aquilo que você precisa. Então, para isso, você vai ter que se acostumar a fazer leitura. Vai ter que ler qual é o comando da questão para você extrair do enunciado aquilo que o problema está pedindo. Tá bom? Aqui, equações do primeiro e do segundo grau.
Então, essa parte aqui a gente vai trabalhar também com problemas, que vai envolver aí as equações do primeiro e do segundo grau. E aí a gente vai trabalhar com isso para poder solucionar os problemas. E lembrando, pessoal, que às vezes o mesmo texto envolve outros conteúdos, não só de matemática, como também de ciência, geografia, história e assim por diante. Então, eles pegam o mesmo texto e, dentro daquele mesmo texto, eles vêm elaborando uma série de outras questões. Aqui, cálculos algébricos, produtos notáveis e fatoração. Isso aqui, galera, é muito importante também vocês começarem a trabalhar. Não cai muito, mas se está no edital, vale a pena dar uma olhada. E aqui, razão e proporção. Razão, pessoal, isso aqui é a mesma coisa que fração. É a mesma coisa que fração. E da fração, quando se trabalha com razão, está falando também de proporção. É como se você fosse fazer uma receita de bolo, né? Por exemplo, para cada 3 xícaras de farinha, né, você pode usar aí 2 xícaras de açúcar, por exemplo. Então, aqui está uma relação, né? Para cada 3 xícaras de farinha, você usa 2 de açúcar. Ah, então se você usar 6 xícaras de farinha, então você vai usar quantas xícaras de açúcar? Se você dobrou aqui, você tem que dobrar aqui. Vai usar 4 xícaras de açúcar. Tranquilo? É basicamente isso, razão e proporção. A gente só está dando um panorama aqui do que está acontecendo para a gente ter uma ideia daquilo que a gente precisa estudar, tá bom? Então, esse daqui foi o primeiro ponto. Álgebra, números e funções. Faltam mais 2. Vamos dar uma olhadinha nele aí. Olha aí o segundo ponto. Geometria e medidas. Isso aqui, galera, pesa um pouquinho, viu? Aqui começa a pesar um pouquinho. Então, vamos lá. Aqui está falando o primeiro ponto aqui de medidas de comprimento. Então, quando fala de medidas de comprimento, aí a gente vai trabalhar com medidas lineares, né? A gente vai trabalhar aí com os centímetros, com os metros, com os quilômetros e assim por diante. Então, são medidas de comprimento. Aí aqui vem falando, medida de superfície. Isso aqui, galera, quando a gente trabalha com as superfícies, estamos trabalhando com, por exemplo, os metros quadrados. Os metros quadrados. Então, ela está trabalhando com a área. Toma cuidado com isso daqui. E volume. Opa, volume. O que é isso aqui, galera? Estamos trabalhando, por exemplo, com os metros cúbicos. E isso envolve o quê? O litro, né? O litro, o mililitro, centilitros e outras variações. Então, tudo isso aqui está envolvendo o volume. E quando fala de tempo, a gente está trabalhando, por exemplo, com relógio, né? Aí tem que tomar cuidado na hora de fazer as conversões, né? Por exemplo, 1 minuto é igual a quantos segundos? É igual a quantos segundos? Né? Aí vem e 1 hora? 1 hora é igual a quantos segundos? Aí tem que tomar cuidado com essas conversões aqui. E outra coisa também que pode se envolver no tempo é exatamente trabalhar com velocidade média. Opa, na velocidade de tantos quilômetros, quanto tempo vai levar para chegar em uma cidade? Percebeu? Então, galera, estudem tudo isso. Dentro dessa temática, olha quantos pontos a gente está vendo, né? Aqui, massa. Quando se fala de massa, está falando de peso. E quando se fala de peso, a gente está trabalhando com gramas, quilogramas e assim por diante. Então, tem que fazer essas conversões. 1 quilo é igual a quantos gramas? Foi? Então, galera, estudem todos esses detalhes que é fundamental. O segundo ponto, polígonos e suas propriedades. Então, aqui os polígonos são aquelas figuras planas, né? Tá aqui, até botou aqui, cálculo de área e perímetro de figuras planas e suas partes. Então, o polígono é isso aqui, são as figuras planas. Isso aqui é a mesma coisa que os polígonos, né? Quem são essas figuras planas? É exatamente o quadrado, né? O retângulo, pronto, o paralelogramo, olha aí, o paralelogramo e assim por diante.
E a gente vai trabalhar também com círculo e circunferência. Há uma diferença aí, viu, gente, entre círculo e circunferência. Aí eu vou deixar vocês na dúvida agora. O que é um círculo e o que é circunferência? Toma cuidado aqui, hein, pessoal? Toma cuidado nisso daqui. Outro ponto aqui, ó, ângulos formados por retas paralelas cortadas por transversais. Então tá aqui, ó, retas paralelas cortadas por transversais. Então aqui nós temos os ângulos, né? Os ângulos. Ele pode se aparecer dessa forma, pode aparecer assim também dessa forma, onde vai ser aplicado, por exemplo, o Teorema de Tales. Teorema de Tales. E aqui pode trabalhar com alternos internos, alternos externos, colaterais, um monte de coisa aí. Então, tudo isso está envolvido nessa temática aqui. Eu só estou fazendo um panorama rápido aí, pessoal, para vocês terem uma ideia do que vocês precisam estudar. Tá bom? O que vocês precisam estudar? Olha aqui, ó, Teorema de Pitágoras. O que vem a ser o Teorema de Pitágoras, hein? O Teorema de Pitágoras, gente, ele só é aplicado aonde? No triângulo retângulo. Lembra? Triângulo retângulo. Isso aqui é um triângulo retângulo? Eu não posso garantir que é. Mas se tiver este símbolo aqui, ó, pronto, aí eu posso garantir que é. Lembrando que isso aqui é a hipotenusa e esse camarada aqui, ó, são os catetos. E o que diz o Teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa, olha aqui, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, é o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Isso aqui é o Teorema de Pitágoras. E aí a gente faz a relação com os lados de um triângulo retângulo. Outro ponto, semelhança de triângulo. Galera, a semelhança de triângulo, quando a gente identifica que os triângulos são semelhantes, então os seus lados correspondentes, eles são proporcionais. Isso daqui também cai nas provas da ETEC. Então vale a pena dar uma olhada nisso aqui com bastante calma. E razões trigonométricas no triângulo retângulo. Isso aqui, galera, além de você pegar aqui o teorema de Pitágoras, você também vai ter aquela relação trigonométrica. Lembra daquele triângulo que é formado assim, ó? Esse triângulo aqui, ó, que é também um triângulo retângulo. E aqui nós temos, por exemplo, o M ou N. Aqui você tem o A, aqui você tem o B, aqui você tem o C e aqui você tem a altura. Então, isso aqui, ó, cateto, 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 projeções do cateto B, projeção do cateto C. E aí você faz a relação entre essas medidas. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. É tudo isso daqui. É muita coisa, não é? É bastante coisa. Então tem que estudar, pessoal. Tem que estudar. Bom, vamos ver mais um ponto aí, que é o último que cai aí nas provas da ETEC. Vamos dar uma olhadinha aí. Olha aí, ó, o que nós temos aqui? Ó? Análise de dados. Análise de dados. Nessa parte fala aqui, ó, leitura e interpretação de tabelas e gráficos variados. Então, nisso daqui, a gente vai trabalhar também com algumas tabelas, né, onde ele vai dar algumas tabelas com algumas informações, e a gente vai ter que extrair dessas tabelas aquilo que o enunciado está pedindo. E vai pedir também gráficos, né, onde a gente pode ter aí um plano cartesiano e a gente vai ter alguns tipos de gráficos. Tem outro aqui, ó, um plano cartesiano, e pode ter aqui o gráfico de coluna. Ou pode ter também o gráfico de pizza, né? De pizza, com várias informações aqui dentro. Então, a gente tem que começar a fazer um estudo para a gente fazer essas interpretações gráficas. O outro ponto é a média aritmética simples e ponderada. Lembrando, aqui são duas coisas, viu? A média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Cada uma dá um valor diferente, né? Se você pegar os mesmos dados e fazer a média aritmética simples e fazer a média aritmética ponderada, vai dar valores diferentes. Então, isso aqui, embora esteja só no mesmo contexto, né? Média aritmética simples e ponderada, a gente tem que entender que são duas coisas que podem ser cobradas, dois tipos de médias, tá bom? Então, vê aí qual é a diferença entre uma e outra, para você não ficar perdido na hora dos cálculos. E aquilo que nunca deixa de cair na prova.
porcentagem, né? Ao símbolo aqui, ó, porcentagem. Lembrando que porcentagem é a mesma coisa que fração, né? Você pode pegar aí uma porcentagem e transformar em uma fração. Então, por exemplo, se você tem 30%, em termos de fração, é exatamente 30 sobre 100. Aí pede para simplificar, né? Você vem aqui, ó, corta, corta, 30% é a mesma coisa que 3 sobre 10, 3 décimos. Ou o 30% do 3 décimo você pode transformar como 0,3. Olha aí, só aqui a gente já matou uma questão boa, né? Transformamos 30% já nesse camarada aqui, ó, 0,3. Perceberam, pessoal, como é que é importante vocês darem uma olhada no edital, analisar com calma para poder ver o que vocês precisam estudar? Então, em resumo, bem resumido mesmo, é isso que vocês vão estudar em matemática. É isso que vocês precisam se preparar para as provas da ETEC. Então, só lembrando, pessoal, se você quiser fazer um curso preparatório de matemática para a ETEC, eu deixei na descrição do vídeo o link do meu curso preparatório para a ETEC. Está com um valor super acessível. Na verdade, é um valor simbólico, tá bom, gente? Um valor simbólico, que vem abordando aí os principais conteúdos para vocês se prepararem para a ETEC, tá bom? Então, esse aqui foi o vídeo que eu queria trazer para vocês. Espero que já tenha dado uma noção para vocês do que vocês precisam estudar para a prova. E se você gostou desse vídeo, deixa aí no comentário. E também, pessoal, se inscreva no canal e para vocês serem informados dos novos vídeos que serão colocados aqui. Deixe também o seu comentário o que você achou desse vídeo e se você realmente estava na dúvida do que iria estudar para a ETEC. Tá bom? Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu comentário e um joinha. Pessoal, um abraço e até os próximos vídeos.